O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Caras ouvintes e caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje temos um convidado especial, Simão Morgado, ex-capitão da Seleção Nacional e nadador olímpico por 4 vezes. É o único nadador português que conseguiu ir a 4 Jogos Olímpicos. Muito bem-vindo, Simão. Obrigado, Alexandre. É um prazer. Simão, 4 Jogos Olímpicos, suponho que tenhas muitas boas histórias para nos contar e gostava de saber, primeiramente, qual é que foram os teus Jogos Olímpicos favoritos? Sem sombra de dúvidas que foram os primeiros, Sydney, por muitas razões. Primeiro porque foram os primeiros. Exato. Segundo porque os australianos gostam muito de esporte e sentimos que toda a comunidade estava rejubilada por ter uns Jogos Olímpicos ali em Sydney. Éramos abordados na rua por muita gente quando sabiam que éramos atletas. Depois a organização estava muito boa, sentíamos os voluntários, eram apaixonados por aquilo que estavam a fazer, portanto, de facto, foram sem dúvida aqueles que eu mais gostei. E tu notaste, 4 Jogos Olímpicos, suponho que a organização tenha sido diferente de um para o outro, notaste grandes diferenças em termos de organização ou de algum outro aspecto? Sim, muito grande. Por exemplo, de ambiente. Sim, notei grandes diferenças e acredito que quem esteve também nestes Jogos Olímpicos notou. Portanto, Sydney, os australianos souberam organizar uns Jogos Olímpicos. Não foram uns Jogos Olímpicos megalómanos, as infraestruturas não eram tão grandes como, por exemplo, Pequim, obviamente, mas tudo correu bem, estava tudo muito bem programado, tudo começou a horas, tudo correu lindamente. Uhum. Obviamente que quando passei para Atenas foi um pouco o inverso. A aldeia olímpica não estava terminada ainda, havia ainda algumas coisas por fazer. Depois, embora Atenas seria, portanto, o regresso dos Jogos Olímpicos. Exatamente, onde começou. Exatamente, onde começou. Portanto, havia ali um fator histórico muito importante. No primeiro estádio olímpico, aquele de 1900, julgo eu, ou 1896, agora não me recordo, quando foram ali os primeiros da época da Era Moderna. Uhum. Mas houve provas que decorreram nesse estádio olímpico, julgo eu, tiro com um arco. O tiro, exatamente. Exato, o simbolismo era muito grande, houve um grande simbolismo nesses Jogos Olímpicos. Depois, Pequim foi, a nível de infraestruturas, foi abismal, não é? A piscina era espetacular, era aquele cubo que a cobertura era toda feita, portanto, com plásticos insufláveis. Era uma piscina, a estrutura era sustentável, portanto o aquecimento da piscina era todo pensado, a iluminação. O estádio olímpico, julgo eu, custou mais o estádio olímpico de todos os estádios, por exemplo, do Euro 2004 juntos. Portanto, foi estrondoso. Tudo estava impecavelmente pronto a horas. Uhum. Depois, Londres, já foram jogos que a minha qualificação custou muito, não foi nada fácil, eu fui selecionado à última da hora. E vim-me embora, passado 12 horas eu já estava a regressar a Portugal, a seguir à minha competição. Acabei por não aproveitar e como tu sabes, os atletas aproveitam às vezes das cidades, no dia seguinte a competirem, não tem oportunidade. As pessoas acham que vais para os Jogos Olímpicos, aquilo é paródia e é isto e acontece tudo e mais alguma coisa, mas não, como tu sabes, os atletas estão muito compenetrados até competirem, estão muito focados no treino e depois na competição, etc. E só aproveitam, de facto, os campeonatos no final da sua competição. E acabei por não aproveitar os Jogos de Londres também. Mas notei muitas diferenças entre a organização, entre infraestruturas, entre mesmo até o povo. Portanto, sim. Grandes diferenças. Sim, eu tenho a noção que os Jogos de Pequim foi uma das grandes críticas, era exatamente o tipo de espectador. Os chineses não são um espectador muito entusiasta, não é? Uhum. E não sentiste isso, por exemplo, que faltava um bocado de entusiasmo nas bancadas. Pronto, claro que há espectadores de todas as partes do mundo, mas grande parte vem praticamente da China, né? Ou grande parte dos espectadores dos Jogos Olímpicos até são pessoas nativas. Sem dúvida. Obviamente que a China, e naquela altura 2008, portanto, estava um crescimento rápido, muito grande. Pequim foi uma cidade que levou um facelift muito grande, era uma cidade muito poluída, em que começaram à última hora
a tentar despoluir a cidade, e o estilo de vida dos chineses também começou a crescer. Portanto, o povo chinês, no fundo, se calhar os Jogos Olímpicos, grande parte das modalidades não lhes dizia muito, e se calhar alguns deles iam porque já eram um chinês já de classe média que tinha alguma curiosidade em ver alguns eventos, mas acredito que a grande maioria dos chineses não são grandes entusiastas pelo desporto olímpico. Sim, eu lembro-me, nós fomos eu por acaso fui ao test event contigo, fomos dos Jogos Olímpicos, e eu lembro-me de se falar na altura que estavam muito preocupados por causa do aspecto da poluição, que era praticamente fumar, como é que era? 40 cigarros por dia, não era? Ou 40 maços de tabaco, já não sei, era um abuso. E sei que agora, por exemplo, desde 2008 que já conseguiram melhorar muito a qualidade do ar em Pequim. Pois, acredito que sim. Eu lembro que eles florestaram muito ali a cidade à volta, e mesmo o acesso, te recordas, o acesso do aeroporto até à cidade, eles florestaram muito, plantaram muitas árvores, portanto, com esse objetivo. Na altura, não sei se ainda continua, havia os carros só podiam andar tipo um dia matrícula ímpar, no dia seguinte matrícula ímpar. As grandes fábricas, eles deslocalizaram do centro da cidade, que havia algumas fábricas na cidade, eles deslocalizaram-nas e passaram-nas para fora da cidade. Acredito sim, Pequim hoje tornou-se uma grande potência, era uma cidade, mas hoje em dia é uma cidade muito moderna, e tu viste edifícios, arquitetura espetacular. Exatamente. Eu, por acaso, o que eu me lembro de Pequim era de ser muito cinzento, mesmo por causa da poluição. E mesmo assim, na altura, quando estivemos lá no test event, estava mais frio. Foi em fevereiro. Exatamente, porque aquilo depois no verão estava pior. Estava com o calor, a poluição estava pior. Simão, 4 Jogos Olímpicos são 16 anos, ao mais alto nível. É muito tempo. Toda a gente sabe que tiveste uma carreira muito, muito longa. E gostava que partilhasses as razões ou a razão pela qual tenhas nadado tantos anos, porque todos nós sabemos que a natação é um desporto um pouco monótono e psicologicamente muito duro, e tu conseguiste manter ao alto nível durante muitos anos, e isso é um feito que muita pouca gente consegue. E eu gostava de saber como é que conseguiste fazer isso e como é que conseguiste gerir todo este processo. São várias razões. Uma delas, de facto, eu gostava daquilo que fazia. Gostava, como tu dizes, é verdade, não é fácil treinar natação. Também é verdade, e não há que escondê-lo, que eu não era aquele tipo que mais adorava treinar e passar dentro da água, não era. Acho que é um problema dos sprinters isso. Também é verdade que nas tarefas principais eu dava 110%, eu fazia sempre o melhor que podia, e tinha a plena consciência que era ali que eu ia ganhar, que me ia diferenciar e tentar melhorar os meus objetivos e atingir os meus objetivos. Era, portanto, naquelas séries principais de técnicas de tolerância lática, etc., daquelas tarefas que me faziam, pois, que simulavam mais a competição. Mas eu gostava muito de competir, sempre fui um competidor feroz. Às vezes eu sentia que não tinha treino para algumas competições, mas ia lá buscar ali uma força extra, era muito forte mentalmente, embora, como tu sabes, eu sofria muito com ansiedade e nervos, sofria a minha vida toda, mas sabia, na altura da competição, sabia transformar esse nervosismo e ansiedade em adrenalina, e era muito forte a competir, e eu adorava competir. E depois gostava de todo aquele ambiente das competições, das viagens, etc., dos colegas de equipa, dos treinadores, tudo eu gostava. E criava ali e o Filipe Coelho, meu treinador de quase 20 anos, ajudava-me a criar ali alguns escapes. Muitas das vezes, como tu sabes, eu fazia surf. Muitas das vezes era o próprio Filipe, quando percebia que eu estava em alguma fase em que já não consigo ver piscina à frente, ele dizia, vai surfar, trocas uns treinos por surf, e vai surfar e vai limpar a cabeça. Às vezes gostava-me bastante de acordar às 6 da manhã para ir treinar, e eu dizia, Filipe, não vou amanhã às 6 da manhã, eu vou às 8, dá-me o treino, eu vou sozinho, não me interessa. Porque eu competia muito com o relógio, eu ainda hoje faço isso, de vez em quando eu vou correr e estou sempre a olhar para o relógio, estou sempre a competir comigo próprio e com o tempo, etc. E, portanto, eu mesmo que treinasse sozinho,
estava sempre a competir comigo próprio e olhar sempre para o relógio e acabava por conseguir treinar sozinho. É verdade que não é a mesma coisa, mas eu conseguia fazê-lo. Portanto, ia criando aqui alguns escapes, ou fazer outro tipo de treino, ou treinava sozinho, ou, portanto, tentava, e acho que foi graças a isso que eu consegui prolongar a minha carreira. Se calhar há quem diga que, se calhar se tu tivesses ido para fora, para um grupo de treino fortíssimo, ou tivesses dedicado a 200% à natação, se calhar conseguiria ter ido um pouco mais além, se calhar conseguiria uma meia final nos Jogos Olímpicos, ou uma medalha num Campeonato da Europa, ou uma coisa assim. Se calhar conseguiria, não sei, são seis. É os seis. Mas, pá, Nunca te ocorreu isso? Nunca te ocorreu fazer isso? Pronto, pensar sim, mas depois querer mesmo dar o próximo passo. Estiveste longe de o fazer ou estiveste perto de o conseguir fazer? Ali uma altura que pensei ir para fora, mas pá, eu sempre fui muito agarrado aqui ao meu país. Eu adoro Portugal, adoro Lisboa, adoro viver cá. Se calhar não tive a coragem suficiente e tive vários amigos que foram, o Nuno Laurentino, Zé Couto, entre outros, no meu tempo, eles foram. Ainda pensei em ir, mas depois às tantas acabei por ficar e não fui para fora. Depois queria estudar, embora tenha passado muitos anos na universidade, mas sempre quis ficar cá a estudar. Não, acabou por não acontecer. E hoje em dia estou grato a todos os anos que passei na piscina, a tudo aquilo que eu consegui absorver do mundo da natação e do mundo competitivo. Estou muito grato e hoje em dia ajuda-me muito na vida que tenho. Sim, aquilo que estavas a dizer, sobretudo da parte de viajar, eu acho que é das melhores coisas que eu tirei da natação, foi de ter viajado pelo mundo inteiro e de ter conhecido novas culturas, ter visto todos os pontos de vista. E as pessoas pensam que é só treinar, de competir, mas depois essa parte que ninguém vê tem repercussões no nosso desenvolvimento como pessoas muito grandes e pá, foi das melhores coisas que me aconteceram na vida, foi poder tido viajado tanto e ter visto tanta coisa. E eu acho que foi das coisas que eu mais... Pronto, competir é o que eu mais sinto falta na natação neste momento. Porque também sou como tu, qualquer coisa, até se for jogar a bola com uns amigos, eu fico lixado se perder, meu. E qualquer coisa que faça, até fazer o almoço mais rápido, para ser o mais rápido a fazer almoços, até eu sou competitivo a esse ponto. Mas para além da competição é viajar, é o que eu mais sinto, apesar de continuar a viajar um pouco agora, mas não tanto. E são coisas que vão ficar marcadas para sempre e estou muito grato por ter também passado por elas. Exatamente. Simão, como é que iniciaste a tua atividade de natação? Sei que começaste a nadar no Benfica, não foi? Não, ainda tive um clube antes. Eu estava num colégio com 6 anos, como os meus pais meteram-me num colégio, por acaso tinha natação, e nos levava a um clube que era a Associação dos Bombeiros Voluntários do Cacém. E foi aí que comecei a nadar. Esse clube é engraçado que teve vários atletas de bom nível. A certa altura, eu lembro que era cadete de primeiro ano, o clube deixou de ter competição e muitos de nós saímos de lá, fomos vários para o Benfica, e foi em cadete, portanto, segundo ano, julgo eu, que eu fui para o Benfica. Estive lá uns 4 anos por aí, e depois é que fui para a Clube de Natação na Amadora. E depois paraste de nadar com que idade? Com uns 35, 36 anos? Eu lembro que foi em Coimbra. Exato, eu parei de treinar aos 33 anos, foi no Campeonato do Mundo de Barcelona, 2013. Foi o meu último Campeonato do Mundo, deixei de treinar aí. E depois ainda fiz ali mais uns treininhos, ainda fui ali nadar umas estafetas num campeonato nacional, acho eu, uma coisa assim, no norte, mas sem treinar. E depois decidi em 2015, passado 2 anos, decidi fazer uma competição em Portugal para fechar a minha carreira. Senti que como não o tinha feito cá, decidi em 2015 ir ao campeonato nacional, treinei ali um mês e fui a um campeonato nacional em Coimbra, exatamente. Simão, eu lembro-me de dizeres que aos 40 anos ias fazer outra. E há pouco tempo tu fizeste 40 anos. Qual é a prova que vais fazer?
É verdade, eu tenho aí uma aposta com um grande amigo que aos 40 anos ia fazer uma competição com o filho dele. E está de pé ainda não comecei a treinar, mas essa aposta está de pé e eu quero fazer uma competição com 40 anos, é verdade. Caso queria... Depois avisa que eu vou ver. Está combinado, está combinado. Simão, depois o pós-carreira, que é um tópico que me faz confusão a mim porque eu passei mal no meu pós-carreira, no início. Passei um pouco mal. E gostava de saber como é que foi a tua adaptação a uma vida sem a natação. Se foi complicado, se foi... Porque eu a conversar com o Duarte para ele diz que foi relativamente simples porque ele também já trabalhava um pouco e ajudou um pouco. E queria... São dois... Tens o meu caso, que foi muito complicado e passei um bocado mal, e tens o caso do Duarte, que foi mais simples, não gostou tanto, e eu queria saber onde é que estás mais perto de mim ou se estás mais perto do Duarte. Estou mais perto do Duarte. Eu comecei a prever, a antecipar aquilo que ia fazer com alguma antecedência, bastante antes. Portanto, eu estudava Engenharia Civil. Na altura foi quando estava a terminar o curso, que não terminei, faltaram-me 2 cadeiras para terminar o mestrado, mas percebi que todos os meus colegas estavam a sair do país e a ir para fora, para a África, para o Magreb, para muitos, para Angola, Moçambique, Magreb, ali, norte da África, e eu não queria sair, sabia que se acabasse o curso, começar a trabalhar em engenharia, teria que sair do país, porque dificilmente arranjaria algum trabalho que me desse, portanto, um bom rendimento. E a certa altura, como tu sabes, apareceu a possibilidade de montar um negócio, que foi a Scullings. Portanto, eu com alguma antecedência comecei a prever o que é que iria fazer, tentar antecipar alguns passos, e quando deixei de competir, como eu te disse, em 2012 foi difícil, a minha qualificação foi muito difícil, falhei várias vezes por centésimos. A primeira vez falhei por 5 ou 6 ou 3 centésimos ou 5 ou 6 centésimos, não me recordo. Andava ali muito em cima, muito a tentar, sempre a falhar por centésimos, e fui a um campeonato da Europa, a minha prova não correu bem, depois fiquei doente várias vezes em vários campeonatos importantes. A prova não correu bem, mas depois a estafeta correu muito bem, fiz um tempo 52.0 ou 52.1 na estafeta ao Chamariposa, o mínimo era 52, não sei, 9, era assim uma coisa. E eu decidi, no fim de semana a seguir havia uma prova em Barcelona, decidi ir tentar mais um fim de semana, voltei a ir e eu recordo-me de sair daquela prova, assim a que acabo de competir, e cheguei e virei para o Filipe e disse: Filipe, eu estou farto, eu já não aguento mais competir, eu estou farto, eu estou saturado disto tudo. Portanto, eu recordo-me que estava com um nível de saturação já muito grande, porque eu felizmente na minha carreira todos aqueles objetivos a que eu me propus eu consegui atingir, felizmente, e eu sempre recordo do meu pai falar comigo e dizer: Simão, tu não deixes prolongar a tua carreira ao ponto em que vais andar a tentar atingir objetivos e não vais conseguir e vai ser difícil para ti. É penoso, não é? E é penoso, exato, e eu ali nos jogos foi difícil, e portanto eu já estava com um nível de saturação difícil. A par disso, eu estava a criar uma empresa que estava a começar a dar os primeiros passos e estava a crescer, a começar bem, e já comecei a criar ali um escape, comecei a apontar numa certa direção, a perceber que se eu investisse tempo naquilo, tinha tudo para dar certo. Portanto, em 2012 acabei por ir aos Jogos Olímpicos, o tempo que fiz na altura deu-me para qualificação para ir a um Mundial, e pensei, já agora vou aproveitar e vou mais este Mundial, tentar-me treinar o melhor que conseguir, já trabalhando na minha empresa, e então logo a seguir ao Mundial dediquei-me a 100% à Scullings, e portanto foi uma transição fácil. Eu já não tinha vontade de treinar, não queria treinar mais, mesmo competir já não sentia essa necessidade. Portanto foi uma transição fácil, já tinha rendimentos, já conseguia viver da empresa, portanto foi só mudar o chip, e foi fácil, mas sei que é um problema difícil. Eu fiz parte da Comissão de Atletas Olímpicos, era uma problemática que nós falávamos muito, que era o pós-carreira, ainda hoje falamos, e tentar
fazer chegar à tutela formas de apoiar todos aqueles atletas que se dedicaram grande parte da sua vida ao país e ao desporto, e tentar criar formas para que utilizar aquelas ferramentas todas que adquiriram ao longo da sua vida como atletas, tentar transpô-las para o mercado de trabalho. Portanto, mas sei que é muito difícil de um dia para o outro, e temos grandes exemplos, Michael Phelps, Ian Thorpe, etc., que quando se deixaram a competição sentiram um vazio enorme e se perderam um pouco ali nas suas vidas. Sim, foi. Como é que surgiu a ideia da Scullings? A ideia da Scullings surgiu, portanto, eu tinha um amigo designer engraçado, e em conversa com ele, houve uma vez que ele me apareceu com uns fatos, umas sungas e umas coisas, e eu achei graça e comecei-lhe a perguntar como é que aquilo se fazia. Mas como é que se faz isso? A estampagem? Ele tinha assim umas estampagens diferentes. Mas como é que tu estampaste? A técnica é esta, faz assim, isto confecciona-se desta maneira, o material é este, e eu achei interessante. E comecei a pesquisar como é que aquilo se fazia, como é que era possível fazer. A certa altura, recordo-me num verão ter comentado com a Marta Vilar e propor-lhe juntar-nos e criarmos uma marca de fatos de banho, em que podíamos desenvolver nós os padrões, podíamos personalizar para equipas, para atletas, etc. E nasceu assim. E fomos nós, a Scullings, que começou a trazer para a natação fatos de banho personalizados para equipas e com nomes de atletas, isso não existia. Hoje em dia não tem limites a personalização, portanto, nasceu assim. E em Portugal aderiram bem logo no primeiro ano, os 2 primeiros 2 anos, porque o que é mais difícil num negócio desses é o início, né? Sentiste que o facto de teres sido, ou de seres um nadador olímpico e teres nome em Portugal no seio da natação ajudou um pouco? Claro que ajudou, sem dúvida que ajudou. Obviamente que eu era uma referência na altura, era como tu dizes, o facto de ter nadado durante muito tempo, ter tido bons resultados, portanto era uma figura conhecida no meio da natação, e ter criado a marca, portanto na altura era a marca do Simão Morgado, não era da Marta, né? Sim, é verdade, mas não era tanto pelo nome, era mais porque era a minha marca. E nós começámos, portanto produzimos para o Clube de Natação do Amador uns fatos de banho, dali houve malta a começar a ver e a pedir também, para outros clubes, e começou a crescer assim. É verdade que foi muito graças ao facto de eu ser uma referência na natação, mas mais tarde a malta, quando já sabia, sei lá, ainda hoje em dia, tenho muitos clientes que ligam para a empresa e quando falam comigo, me dizem, você não sabe o que o meu filho treina todos os dias, você não sabe o que é isso. E é engraçado, há muitas vezes está a falar por trás e que se dedicou a vida inteira à natação. E para ser sincero, a Scullings tem uma qualidade brutal mesmo de tecido. Eu por acaso outro dia estava a comentar com um colega meu de trabalho aqui na Áustria, e eu estava a dizer, eu tenho esta sunga da Scullings há 10 anos, meu, e ele, sério, parece nova, e é verdade. Pronto, não sei. Nós, na altura, assim, daquilo que eu conhecia era de facto o que era bom. O material tinha que ser resistente, como é o corte, como é que tinha que ser. Portanto, eu sabia o que é que era o melhor material, ou tinha que procurar o melhor material. Testámos alguns materiais e descobrimos portanto, que tem uma resistência ao cloro muito, muito grande. Eu tenho sungas que usei em 2000, no início, 2010, 2009. Olha que eu acho que é 2009, mais ou menos. Talvez, pode ser, é possível. Sim, e eu acho que o facto também, pronto, de ser nadador, também percebeste o que é que se calhar os nadadores precisavam, ou o que é que mais gostavam para uma sunga, por exemplo, e que se calhar as outras marcas não têm esse feeling, não é? Sim, é verdade. Sim, foi isso que eu tentei ir buscar. Portanto, o que é que eu conhecia? Conhecia os produtos, conhecia os materiais, conhecia o corte, sabia o que é que os atletas queriam. Eu lembro-me na altura por exemplo, o que nós treinámos era com tangas, e a malta não queria assim tangas, aquele estilo mais brasileiro, assim, sungas mais largas, e nós trazíamos do Brasil, às vezes quando íamos ao Brasil comprávamos, mas aquilo, o material era tão mau que passado 3 meses rebentava-se todo, já estava tudo muito largo. Portanto, o que é que eu quis trazer foi adaptar o sungão brasileiro. Nós gostávamos mais de treinar com sungas mais largas,
e aplicar-lhe um bom material com uma grande resistência ao cloro. Foi isso que fizemos. Depois com padrões inovadores, era tudo muito monocromático, era o preto, era o azul escuro, era tudo muito assim, portanto, e nós tentámos trazer padrões e cores, etc. Tentámos criar uma moda, principalmente para as miúdas, que se calhar muitos, e também eu, usávamos fatos de banho até eles estragarem e para mudar para outro. Hoje em dia, os atletas e principalmente as miúdas gostam todos os dias usar um diferente. Temos às vezes clientes que dizem, eu já tenho a vossa coleção quase toda, vocês têm que constantemente inovar, lançar mais coisas, porque nós queremos padrões novos, coisas novas, já acaba por ser uma vaidade, uma moda, usar fatos de banho diferentes. Simão, vamos passar aqui para a nossa série forte. Quero que menciones um dos treinos mais difíceis. Eu sei que deves ter muitos, mas que te lembres de um treino mesmo muito difícil que tenhas feito. Dito isto, Simão, antes, eu lembro-me, porque estávamos a falar da tua capacidade nas partes importantes de superar e de conseguir superar. Eu lembro-me que no início da minha da seleção, eu lembro-me de tu fazeres as séries de tolerância à mariposa e eu a crawl, que toda a gente sabe, é um estilo mais rápido que mariposa, e eu via-me sempre à rasca para te ganhar nas séries de 50. Sim, eu de séries de tolerância, embora de facto eu sofria muito, mas eu aplicava-me ao máximo. Eu sabia que era ali que eu ia ganhar aquelas centésimas e eu aplicava-me mesmo ao máximo. E depois porque tinha sempre tempos na cabeça que tinha feito na série anterior, e depois porque picava muito, às vezes picava muito com o Filipe. Imagina que eram 6 de 100 ou eram 8 de 100, tolerância aos 5 minutos, uma coisa assim, e estava ali na sexta e começava a negociar, Filipe, se eu fizer abaixo de 58, ou se eu fizer abaixo de não sei quantos, acaba aqui. E começávamos ali a negociar, e depois eles, não, então trocamos a última, se tu fizeres abaixo, depois fazemos a última só 50 metros, havia ali sempre uma negociação, portanto, e um gajo conseguia ir ali era mais uma em que já estavas ali a morrer, mas conseguias sempre mais um bocadinho, portanto, e eu levava essas séries mesmo muito, muito, muito a sério. Mas como tu sabes, e para mim e para ti, o mais difícil era aqueles encher chouriços, era aquelas tarefas de resistência aeróbica, treino aeróbio, volume, que eu a crawl era muito mau, mas que acabávamos por ter que fazer. Nós não percebíamos muito bem o porquê, mas porquê que nós só damos 50 e 100 metros, isto demora 50 e poucos segundos, ou 20 e poucos segundos, porquê que temos que fazer isso? Mas é verdade que também se não o fizéssemos era difícil depois de recuperar. Às vezes vamos para campeonatos nacionais nadar 4 ou 5 provas com finais, com eliminatórias e finais e estafetas, e se tu não tens ali alguma base aeróbia, depois acabas por não conseguir recuperar de prova para prova, e isso é necessário. Mas eu lembro-me, por exemplo, de um treino numa seleção, não sei se estavas lá, fiz 15 de 600, acho que foi um treino para ir de 9 mil metros, uma coisa assim. Foi um horror, eu nunca tinha feito tantos metros num treino, foi 8 ou 9 mil metros, o meu treino normal era de 6, era raro chegar aos 7 mil, e acho que esse deve ter chegado para aí aos 9 mil metros num treino, para mim era... E então lembro-me de fazer 15 de 600, foi duríssimo, eu odiava nadar a um ritmo forte, nadar crawl, lembro-me muito bem desse treino, ainda hoje. Foi assim dos treinos mais difíceis. Por acaso acho que não estava nesse estágio, porque senão não ia mudar. Maior era sempre difícil, Rio Maior, porque aquilo era só aquilo, era piscina, cama. E às tantas, nós estávamos ali há 3 ou 4 dias e já vomitávamos piscina pelos olhos. E então quando eram esses inícios de época em que enchíamos muitos metros, era horror. Portanto, os meus piores treinos não eram aqueles que eram os mais intensos, em que quase que íamos ao vómito. Eu nunca vomitei, por acaso, tinha vários amigos que chegavam ao vómito, eu nunca cheguei a vomitar, gostava muito, 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 mas para mim o pior era treinos muito longos, era o pior para mim. Tu chegaste a fazer, houve uma altura que nos estágios fazíamos sempre tridiários, e em Rio Maior eu lembro-me, isso também... Eu acho que me lembro em Rio Maior e lembro-me em Calelha, eu lembro-me de fazer... Mas tridiários de piscina, depois havia outros que não contam, mas lembro-me de fazer em Calelha tridiários. Lembro-me uma vez fazer 5 mil de manhã, portanto muito cedo, antes do almoço, e depois à tarde 5, portanto 15 mil num dia. Hoje em dia se calhar não, para quem nada
fundo e águas abertas hoje em dia pode não ser nada de especial, mas pá, para nós era Para nós, 15 mil metros num dia. Por acaso, Era os que eu força. fiz no estagiário já era um treino às 6 da manhã, de 5 mil também, e depois um de 5 mil às 11, às 11 e meia, antes do almoço, e depois outro à tarde. Por acaso, Exato. só fazíamos um à tarde depois. Epá, mas era ridículo. Uma malta saía do primeiro treino, ainda ia dormir um bocadinho e depois voltava para a piscina. Exatamente. Simão, tu deves ter muitas histórias para nos contar e muitas boas memórias da natação. Eu faço-te esta pergunta porque eu lembro-me de contares que foste a uma prova. Eu acho que foi... pá, se foi um Multinations, não foi, mas... na Guadalupe, não foi? Foi. E Foi. eu fiquei assim, fogo, ganda sorte. Agora já não se fazem provas na Guadalupe, que é uma ilha paradisíaca, não é? E Sim. gostava que falasses ou que nos desses a conhecer algumas dessas histórias que já não é uma realidade que eu, por exemplo, não conheci e tenho a certeza que muitos dos nossos ouvintes estão interessados. Essa foi, sem dúvida, foi a melhor competição que eu fui na minha vida. Foi a melhor competição. Para tu veres como é que era. Então chegámos, o aeroporto era uma coisa muito, um aeroporto pequenino. Quando chegámos à ilha, chegámos de noite. O caminho até ao hotel, nós estávamos num resort, não era um hotel, era um resort, em cima da praia paradisíaca. E o caminho era um caminho horrível. E lembro-me que o Carlos Coxinha até vomitou pelo caminho. Porque o caminho era cheio de curvas e tudo. E chegámos. No dia seguinte, fomos tentar ir nadar à piscina. O caminho era tão longe e as estradas tão más, que decidimos, na altura o diretor técnico era o Francisco Alves. Ele decidiu, já não vamos mais à piscina de manhã, as competições são só à tarde, tu estás a ver, só havia competição à tarde nesta a prova era a Taça Latina. Era a Taça Latina que na altura era uma prova de séniores, portanto, e estavam lá os melhores, estavam brasileiros, franceses, italianos. Era uma prova forte. Estavam lá excelentes atletas. Porto Rico, é possível? Porto Rico ou Costa Rica? Porto Rico? Porto Rico ou Costa Rica, sim, são países latinos da América Central. Sprinter de Porto Rico que ganhou ao Popov, acho eu, ou ficou em terceiro. Mas é verdade, havia um gajo do Porto Rico que treinava nos Estados Unidos que era muito bom. Eu agora não lembro do nome dele. Mas... Estava lá. Eu lembro desse gajo em 97, no meu primeiro campeonato do mundo, ele ir ao pódio, foi a primeira prova que o Popov perdeu, teve 7 ou 8 anos imbatível, e foi a primeira prova que ele perdeu. Eu não sei se perdeu para esse tipo, ou se esse tipo foi ao pódio, não me recordo. E então essa prova, decidimos que de manhã já não íamos mais à piscina de competição, porque aquilo era muito longe, e então treinávamos numa piscina de 15 metros no hotel, de manhã. E o que é que eu fazia de manhã? Acordava muito cedo, ainda devia estar com jet lag, e ia para a praia, ia nadar no mar. Ia nadar um bocadinho no mar, fazer snorkeling, depois ia para a piscina, e depois lá íamos para a piscina de competição. Bem, essa prova ficou-me marcada para sempre, porque eu fui campeão latino, e quem nadou comigo foi esse tipo de Porto Rico, que ela também nadava Ricardo muito bem. Busquets, fui ver, Ricardo Busquets, não é? É capaz. E nadou também o Esposito, Franco Esposito, tinha sido campeão do mundo, recordista do mundo, nos anos Mariposa, que também nadou o Sem Mariposa comigo, e eu ganhei esse ao Esposito, ganhei esse tipo de Porto Rico, era muito bom, medalhado em campeonatos do mundo, fui campeão latino, bati o recorde nacional. Quando eu nadava de manhã, ia nadar na praia, não nadávamos de manhã na piscina de aquecimento, nadávamos numa piscina de 15 metros, estávamos num resort de luxo. Foi uma competição que me fica para sempre. Num sítio esplêndido, não é? Exatamente. Mais alguma boa memória ou boas memórias? Tenho muitas, não sei. Assim, a nível desportivo, olha, lembro-me de uma que também me marcou. Eu não tinha muitos ídolos quando nadava, mas quando era miúdo eu gostava muito de um atleta que era o Denis Pankratov, que era um tipo que fazia, na altura ainda se podia, imagina, 200 mariposa, fazia 160 debaixo d'água, 160 metros debaixo d'água, por aí. Metros debaixo d'água. Ele saltava, saía antes da viragem, depois fazia mais uns 30 ou 40, depois ele fazia quase tudo debaixo d'água. Recordista do mundo, na altura com 1,55, aos 200 mariposa, não sei se ele chegou a ter para aí 1,53, por aí, não me recordo. Mas era ele que eu colava fotografias do Pankratov nos meus cadernos da escola.
E lembro-me em 2000, no Campeonato da Europa em 2000, nadar lado a lado com ele. Ele já estava numa fase descendente da carreira. Eu bato o recorde nacional, sou apurado em 16º para a meia-final, ele fica em 17º, ficou fora da meia-final, e eu faço para os Jogos Olímpicos nessa prova. Portanto, o meu maior ídolo da natação desde sempre, e só esse foi o único, nadei lado a lado com ele, ganhei-lhe, qualifiquei-me para os Jogos Olímpicos. E a partir daí pensei, pá, qualquer um deles, nós estamos aqui todos de igual para igual. Somos todos feitos do mesmo, não é? Exatamente, portanto... E tenho muitas outras histórias, não sei, umas mais engraçadas que outras. Sim, são duas boas histórias, sem dúvida. Simão, eu também passei por isto, mas no meu caso foi mais a nível de clube, na Portinado. Pronto, eu nadei muitos anos na Portinado e vi muitas gerações de nadadores a passarem, e eu, quando penso nisso, até sinto-me um pouco mais velho só de pensar nisso. E tu também certamente viste várias gerações de nadadores, sobretudo na seleção nacional, tiveste imensas seleções. Gostava que me dissesses se notaste algumas diferenças durante os anos que passaram, na primeira geração de nadadores que partilhaste de seleção e na última geração que, em 2013, por exemplo, vês alguma diferença no tipo de nadadores, na personalidade dos nadadores, na mentalidade? Sim, de facto eu passei por muitas gerações, eu nadei com muitas gerações, eu ainda me cruzei nas piscinas, ainda treinava quando o Alexandre Okoshi também treinava, se calhar no fim da carreira dele, quando ele vivia já nos Estados Unidos, mas quando vinha a Portugal ia treinar ao Benfica e ainda me cruzava, ele estava a treinar com os séniores e eu com os infantis ou com os cadetes, não me recordo na altura, mas ainda me cruzava com ele. Alguns dos que são treinadores hoje em dia, Miguel Freixenet, assim daqueles, se calhar... Que muito início da minha carreira ainda nadava. Eu lembro de ir a uma seleção com ele em Espanha, ainda ele como atleta e eu também, entre outros. Eu acho que ainda cheguei a apanhar o Teixeira como atleta. Será possível ou não? Consigo imaginar. O Teixeira tem quê? Para uns 50 anos? Não, tem mais. Um bocadinho mais? Tem. Estou a ser simpático para o Teixeira. Eu acho que ainda apanhei o Teixeira como era, se não tinha certeza, mas talvez. Mas pronto, mas eu acho que os atletas hoje em dia têm se calhar uma atitude mais, não sei, mais profissional, encaram a natação como de facto, se calhar muitos deles como a sua profissão, embora se calhar não sejam remunerados profissionalmente, mas alguns muito grandes, aqueles de top, participam em competições a nível mundial, têm uma atitude muito profissional. Mas eu acho que houve aqui um gap no meio em que se deixou de apostar na natação. Eu recordo-me de, no muito início da minha carreira, haver, por exemplo, uma guerra muito grande entre os três grandes que contratavam atletas. Sei lá, atletas que passavam do Benfica para o Sporting porque eram pagos. Por exemplo, o Paulo Freixenet nadou no Porto, obviamente porque era pago. O Rui Borges estou a receber também bem do Porto. Eu lembro-me do Diogo Madeira a receber no Benfica e aos valores de hoje estamos a falar de que eram atletas profissionais. Eu lembro-me que no Benfica, em cadete segundo ano, cadete ou infantil primeiro ano, não me recordo, mas eu pagava-me o passe social, portanto eram 5 contos, hoje em dia 25 ou 30 euros, se calhar que equivale hoje a 100 euros ou 80 euros, não sei. Mas portanto havia esse investimento. Hoje em dia os atletas pagam isso para poder nadar, 50 euros, 60 euros alguns. Já ouvi falar de 80 euros também em alguns clubes. Exatamente, nessa altura eu recebia, pagava-me o passe. Portanto, e eu sempre achei que não fazia sentido os três grandes. Por exemplo, o Benfica, houve uma altura que desapostou completamente na natação. E a natação era apenas utilizada para financiar as outras modalidades amadoras. Portanto, o grande objetivo do Benfica em ter piscina era rentabilizá-las com aulas de natação para depois poder financiar ter receitas e financiar outras modalidades e obviamente e toda a estrutura do Benfica. Era mais uma receita extra. Mas para mim não fazia sentido, sendo uma modalidade no Benfica, no Sporting, no Porto, etc. Estamos a falar dos três grandes, mas
principalmente, que no passado apostaram muito na natação, não fazia sentido porque é que de um momento para o outro deixaram de apostar. Quando a natação dá receitas, cria receitas, tem pessoas a nadar diariamente, a encher piscinas, etc. Por que não investir parte desse dinheiro naqueles atletas que são as suas referências? Felizmente que hoje em dia já vemos Benfica e Sporting de facto a apostar outra vez na modalidade, ainda bem que sim, porque os atletas, se queremos resultados, obviamente que os atletas têm que ser profissionais e têm que se dedicar em exclusiva à modalidade. Exatamente. E para além dessa atitude profissional dos atletas, dizes que sentes alguma diferença a nível de mentalidade do atleta, em termos de ser mais competitivo, mais... Sentiste que houve uma diferença durante as várias gerações? Eu acho que não. Eu vi atletas, um atleta que era por exemplo, em relação ao treino, não se importavam tanto de sofrer, sei lá, agora se calhar sou um bocadinho mais, não sei. Não, eu acho que é igual. Achas que é igual? Eu acho que é igual. Eu acho que pelos atletas que passaram ao longo da minha carreira, eu acho que vi atletas a competir, o Zé Couto a competir era um animal, a treinar se calhar nem tanto, mas também ele nas séries principais era uma máquina, mas a competir se calhar é aquele que eu me recordo como o competidor mais feroz que eu conheço, era o Zé Couto. E vemos atletas, sei lá, o Diogo Carvalho, acho que se calhar é aquele atleta que eu ia treinar que mais sobressai, faz resultados em treino que são fora de série, completamente fora de série. Portanto, eu acho que nesse aspecto, eu acho que os atletas por onde passei, todos eles treinavam. Eu recordo-me, por exemplo, houve uma altura em que no Algés tinham atletas, estava o Nuno Laurentino, Ricardo Pedroso, o Dias, Miguel Cabrita, etc. Falam eu recordo-me de falarem de treinos que no nosso tempo, obviamente que os tempos são diferentes e hoje em dia... Exato, e metodologias diferentes. Claro, exatamente, hoje em dia, claro, os recordes do mundo evoluíram, os tempos evoluíram, claro. Mas aos tempos na altura, eram atletas de topo nacional que treinaram todos ao mesmo tempo, faziam séries que eram uma loucura, e era uma competição interna muito grande. Portanto, desde sempre, eu acho que não, hoje em dia se negam mais a treinar ou não, ou na altura, no passado, se calhar se treinavam menos, acho que todos eles se empenhavam, mas não sei, acho que não sei, talvez veja hoje em dia uma preparação, os atletas mais compenetrados naquilo que estão a fazer, mais preparados, preocupam-se muito com a alimentação, com os produtos ergogénicos, com fisioterapia, com psicologia, e se calhar no passado nem tanto pensávamos bastante nessas coisas. Eu acho que acima de tudo a grande diferença que eu vejo, eu não tenho uma longevidade tão grande como tu, mas é na responsabilidade do atleta enquanto atleta. Sim. Eu acho que há uma maior responsabilização agora do que no passado. Sim. Pelo menos... Talvez, é assim, cada vez mais tudo é contratualizado, não é? Para nós é difícil, quase de 6 em 6 meses, que temos que estar a dar provas do nosso valor, porque perdemos ali aqueles poucos euros de bolsas que recebemos. Exato. É assim, é assim, também é um facto que eu há pouco não disse. Felizmente tive apoios. Tive apoios da Federação, apoios do Comitê Olímpico, tive uma agência que estava por trás de mim, a GLAM, que me ajudou bastante a conseguir alguns patrocínios e apoios, etc. Portanto, eu não posso queixar. Mas é verdade que um atleta tem que estar constantemente, tu não tens um plano a longo prazo, olha, durante 8 anos vou investir aqui em ti, tens esta bolsa, tens estas condições de treino, tens esta piscina, este clube, etc, vamos apostar em ti de olhos fechados. Isso não existe, não é? Portanto, nós primeiro temos que ter resultados e depois temos que andar constantemente atrás deles, e se falharmos com qualquer coisa, perdemos os apoios. Portanto, e aí somos responsabilizados. Olha, não conseguiste aquele tempo, saltaste fora da bolsa. E os atletas, e então às tantas é uma pressão muito grande sobre os atletas, porque sabem que ali mais um centésimo e é ótimo,
e menos um centésimo não bateste o recorde, ou não entraste na meia-final ou na final e pronto, e vais ser prejudicado. O problema é que basta dar um passo em falso para estragar tudo e ficares um ano praticamente, um ano ou 6 meses sem qualquer possibilidade de sobreviver, sem dinheiro, sem uma fonte de rendimento. Simão, tu sempre foste uma pessoa ligada ao associativismo, não é? Foste presidente, como é que se chama? Associação de Nadadores. Da Associação de Nadadores Portugueses Associados. Sim. Nadadores Portugueses Associados, exatamente. E eu sempre te vi como um possível candidato no futuro à presidência da Federação Portuguesa de Natação. Gostava de saber se pensas nisso ou se é apenas uma utopia. Porque sempre foste uma pessoa muito... Sempre gostaste de dar a tua opinião, de fazer ouvir a tua opinião e sempre lutaste um pouco pelos direitos dos nadadores e é por isso que acho que serias uma boa alternativa um dia destes. Sim, talvez. É verdade que como capitão de equipa e houve ali alturas em que eu de facto era muito mais velho do que o segundo atleta mais velho, e eu sentia que os atletas necessitavam por vezes de se fazer ouvir, e pronto, e eu tinha esse papel às vezes de fazer ouvir lembras-te daquelas reuniões de campeonatos ou de estágios, etc. E acho que como capitão tinha essa função, porque já tinha tantos anos ligados à modalidade. Acho que tinha essa obrigação de fazer pensar a mensagem dos atletas, de alguma coisa que queriam ser ouvidos, e eu fazia por isso. Sim, exato. Fiz parte da Associação de Nadadores, e é fundamental. Foi numa altura em que foi alterado o regime jurídico das federações desportivas, em que também os atletas passaram a todos os atletas de todas as modalidades passaram a ter mais votação nas Assembleias Gerais das Federações Desportivas. Os treinadores, os árbitros, todos eles passaram a ter mais peso nas Assembleias Gerais. E de facto, pelos anos que tive dedicado à natação, achei que era a minha obrigação ter algum papel ativo. E tive durante vários anos. Às vezes não era fácil, até porque os nadadores infelizmente tendem a desistir cedo, portanto a média das idades nas piscinas é baixa. E então atletas com 18, 16, 18, 20, 22 anos não se interessam muito por associativismo, ou não se interessam muito, são capazes muitos deles de mandar algumas bocas nos cais da piscina, mas depois quando é necessário que eles cheguem à frente e que se mostrem presentes, não o fazem, e às vezes é necessário. E então era difícil, e vemos hoje em dia a Associação de Nadadores, é difícil para qualquer um que lá esteja como presidente ou como fazer parte da direção tentar levar a associação para a frente, porque acaba por se sentir um pouco sozinho, porque os atletas não ligam muito. Pronto, também estive ligado à Comissão de Atletas Olímpicos. Ainda hoje me reúno com eles, de vez em quando nos juntamos para trocar ideias, etc., mesmo com a atual direção e com as direções que têm passado. Estive um pouco ligado também ao Belenenses quando o Clube de Natação da Amadora, a equipa de competição saiu e foi para o Belenenses. Estive também ali um pouco ligado à parte diretiva do Belenenses, a tentar ajudar naquilo que podia. Mas pronto, como eu tenho uma marca ligada à natação, tenho um interesse comercial por trás disto tudo, achei que, e também por incompatibilidade de estatutos, eu tive que saltar fora da Federação como delegado, e nesta altura, como tenho um interesse comercial, também não faz muito sentido aparecer. Não sei, talvez um dia possa. Tive alguns convites para fazer parte de alguma direção da Federação, de algumas listas, mas achei que não era o meu tempo. Como eu disse, tinha esse interesse comercial e para já ainda não é, mas no futuro, quem sabe, pode ser que sim. Vamos ver. Esperemos que sim. Seguir os teus passos. Se fizeres uma lista, eu posso fazer parte da tua lista. Claro que sim. É porque já tens mais experiência que eu.
Sim, por acaso tem ganho aqui tem ganho muita experiência com esta situação de ser presidente da Associação de Natação do Algarve e coisas Claro. que não fazia a mínima ideia de como é que funcionavam e agora tenho perfeita Claro. noção de como é que é e sinceramente nunca tinha pensado em fazer este tipo de papel, ter este tipo de papel na natação e por um lado até gosto e é, digamos, está-me a faltar a palavra em português, challenging. Sim, desafiante. É desafiante. Uhum. É muito diferente do que estamos habituados como nadadores, Claro. mas tem também a sua parte competitiva de Claro. tentar mudar as coisas e de melhorar a associação, de fazer a natação melhor do que estava antigamente. E Exatamente. são sensações diferentes e não sei, tenho evoluído muito como pessoa também. Claro que sim. Claro que sim. Simão, vamos passar à série rápida. Snowboard ou surf? Férias de inverno ou férias de verão? Férias de verão. Cor? Surf. Vermelho. Treino de cardio ou treino de força? Força. Chinelos ou descalço na piscina? Descalço sempre. A maior loucura? Dedicar-me 30 anos à natação. O carro? Não ligo. Marca de roupa? Scullings. Sunga ou fato de banho? Sunga. País favorito? Portugal. Sem ser Portugal. Vamos deixar de ser o clichê, a resposta clichê. Brasil. Cidade favorita? Rio de Janeiro. Poupar ou gastar dinheiro? Gastar dinheiro. O desporto? Surf. O teu ídolo? Kelly Slater. Série favorita? 6 de 100 aos 5 minutos. Tolerância láctea. E a série de televisão? Ok. Já percebi. Vejo surf. Não vejo séries. O filme favorito? Matrix. Simão, temos aqui uma questão de um ouvinte. Sim. Que diz uma questão para o Simão e tendo em conta que muitos atletas têm de ultrapassar este obstáculo diariamente e em competição, e a pergunta dele vai no sentido de te questionar sobre o modo como é que te preparas e como é que lidaste com o nervosismo, a ansiedade pré-competitiva. Portanto, eu de facto eu sofria muito com o nervosismo e com a ansiedade. Nas manhãs antes de competir era muito difícil, eu alimentava-me à força, não tinha vontade para comer, lembras-te disso? Era horrível. Havia muitos colegas que perguntavam, mas tu já andas nisto há tantos anos, és de longe o mais velho, e claro que já te passou. Não, era pior, cada vez era pior. Mas aprendi a viver com isso, já sabia o que é que ia acontecer, sabia que de manhã acordava antes de competir que ia sofrer, tinha que comer custe o que custasse, sabia o que é que tinha que comer e comia. Mas tive ajuda de um psicólogo, me ensinava algumas técnicas de respiração, de mentalização, de focalização, portanto tentar rever, antecipar toda a competição, tentar rever na minha mente o que é que ia acontecer, lembrar-me daquelas competições das que me correram melhor, quando eu tive os melhores resultados, tentar sentir todas as sensações que eu tive na altura e tentar recordar todos os passos. Portanto, e quando tu fazes isso acabas por te abstrair daquela ansiedade e do nervosismo da competição. Por um lado estás-te a mentalizar e a concentrar para a tua competição e por outro lado estás a tirar a cabeça daquele, e se eu falhar, e se escorregar, e se o outro me ganhar, não estás a pensar nestas coisas. Portanto, e algumas técnicas de respiração que eu fazia que me ajudavam a lidar com esse nervosismo, mas sem dúvida que não era fácil. Sim, eu também me revejo um pouco nisso, uma pessoa que ficava um pouco nervosa. Mas sobretudo no início da minha carreira internacional eu sentia-me nervoso, mas depois conseguia agarrar esse nervosismo e conseguia transformar esse nervosismo na adrenalina, Exatamente. Conseguia reverter isso para uma situação positiva, mas depois no final e sobretudo na altura de qualificação para os jogos aquilo consumia-me completamente e era muito, muito negativo, teve um impacto muito negativo nos meus resultados. E tanto depois também recorri a um psicólogo e ajudou-me imenso e foi uma das minhas grandes... Tenho muita pena de não ter recorrido muito, muito antes do que nos 2 últimos anos da minha carreira,
porque de facto ajudou-me imenso e eu acho que é uma ajuda que todos os atletas deviam ter em Portugal. Ter acesso a um psicólogo. E eu lembro-me de uma das técnicas que falei com a psicóloga, foi tentar arranjar um sítio que fosse um sítio só nosso. Por exemplo, pode ser imaginário ou um sítio no mundo. Eu, por acaso, foi um sítio que já tinha estado. E pensar nesse sítio, e lá está, é o que tu dizes, tu depois, de certa forma, abstrais-te, estás nesse sítio, estás a pensar, lembras-te como é que era, as sensações que tinhas nesse sítio, as cores, a paisagem, isso tudo. E, de certa forma, estás a pensar nisso, não estás a pensar na prova, ou não estás a pensar no que é que vai falhar, no que é que pode correr bem ou mal. E foi uma das técnicas que me ajudou imenso. Eu, na primeira de chamada, sentava-me e tentava pensar só nisso, e ajudava muito, pelo menos, a baixar o meu ritmo cardíaco, aquela sensação no estômago, parecia que ia vomitar. Exato. E ajudou imenso. E há pequenas técnicas dessa, da respiração também é muito comum. Eu acho, mas penso que toda a gente tem este problema, devia falar com um psicólogo e devia ser acompanhado por um psicólogo, porque muitas vezes há muita gente que não consegue atingir grandes resultados meramente por uma questão psicológica. É verdade, sim. Simão, muito obrigado. Não, Alexandre, obrigado. Espero ter dentro de em breve, mais uma vez. Eu tenho a certeza que temos muito mais para conversar e muito mais para dar aos nossos ouvintes. Claro que sim. Sobre a nossa modalidade, toda a modalidade que tanto gostamos. É isso, obrigado pelo convite, os parabéns pela iniciativa, acho que é importante. Sempre que precisares, conta comigo. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço, Alexandre. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.